Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Já é segunda-feira, a gente começa mais uma semana e mais uma semana juntos, como nós gostamos de fazer. Já vou começar a te dar o nosso número do WhatsApp para você começar a participar do nosso bate-papo, da nossa entrevista, do programa em si. E é 92 o código de Manaus, 98111-4512 o número da produção. Você consegue conversar com a gente aqui ao vivo. Ou seja, eu estou aqui no estúdio, já com a nossa doutora preparada também para a nossa entrevista. E você já pode começar a conversar com a gente sem muitos problemas, a partir do nosso WhatsApp. E além disso, você também pode conversar com a gente no Facebook, a nossa fanpage, www.facebook.com/estilovida, e você encontra todo o conteúdo da nossa fanpage também. Tudo aquilo que a gente vai postando relacionado ao programa, vocês vão encontrando na nossa fanpage. Provavelmente, vocês já devem ter visto que ontem a nossa equipe também estava nas ruas, mesmo sendo aí domingo, né, feriado, fim de semana, nós estávamos na rua produzindo um conteúdo super legal para vocês, que vocês vão descobrir aí ao longo do tempo do que a gente está falando. E se eu fosse vocês, eu ficava bem ligada na fanpage do programa também, tudo que está acontecendo ao vivo, para vocês descobrirem do que eu estou falando. E eu aposto que vocês vão gostar com certeza, porque é daquele tipo de conteúdo bem dinâmico que a gente adora, sabe? E além disso, vocês também podem conversar com a gente através do nosso Instagram, @estiloamazonsat. Vocês encontram tudo que a gente vai postando, todas as fotos, todos os vídeos, o conteúdo relacionado também ao programa. Lembrando que tudo aquilo que a gente posta nas redes sociais também tem a ver com os nossos bastidores. Então, mesmo que você não consiga nos ver ao vivo, mesmo que você não consiga saber de tudo que a gente está conversando ao vivo aqui no programa, vocês conseguem conversar a partir das redes sociais e se manter informado sobre tudo que acontece no estilo de vida. Além de dar as dicas também daquilo que vocês querem ver, daquilo que vocês gostaram e do que vocês não gostaram também. Mas o nosso assunto do dia é fibromialgia, e é muito difícil de falar essa palavra. Provavelmente você que está em casa escuta e acha um palavrão, né, daqueles que a gente se enrola na hora de falar, e muitas vezes também não sabe do que se trata. Por isso que nós trouxemos esse assunto hoje, e nós vamos conversar com a reumatologista Marta Lina. Ela vai conversar com a gente e dizer o que é, sobre o que se trata, que tipo de dor é essa. Algumas pessoas não conseguem nem sobreviver com essa dor, e outras pessoas até confundem algumas dores com a dor da fibromialgia. Então, por isso, fibromialgia, tá vendo, gente? É difícil de verdade. E é por isso que hoje nós vamos desmistificar tudo sobre essa doença. E se você quiser saber alguma coisa, comece a enviar a sua participação. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui falando sobre essa doença que, além de difícil de falar, ela é difícil de diagnosticar. E assim, quanto mais os nossos pacientes forem informados sobre do que se trata a doença, como diagnostica, como trata, o que você sente, melhor para eles, né? Porque realmente é difícil. Geralmente o paciente, quando chega no consultório, ele já passou por vários médicos até chegar no consultório do reumatologista e conseguir ter o diagnóstico dele. Então, a fibromialgia, essa é a doença de que nós estamos falando hoje, né? Isso. Então, certo. Essa doença, você já falou que é muito difícil de diagnóstico. Algumas pessoas costumam dizer que é um tipo de reumatologia, que é um tipo específico, ou seria um dos tipos da reumatologia. Isso é verdade ou é outro quadro diferente disso? Bom, assim, há muito tempo que se fala que existe o termo genérico chamado reumatismo, né? Não existe a doença reumatismo. Reumatismo é como se fosse um grupo de doenças da reumatologia que engloba várias doenças, não é uma doença específica. Então, assim, a fibromialgia ela é dita como um tipo de reumatismo, mas ela é uma doença não inflamatória, então não existe artrite na doença, se caracteriza mais por dores musculares difusas, crônicas, além de algumas características peculiares a cada paciente. Há pacientes que desenvolvem sintomas depressivos, outros não. Há pacientes que desenvolvem síndrome das pernas inquietas, muito distúrbio de sono. Então, cada paciente ele é tratado de maneira individual. Cada um apresenta mais sintomas, mas sempre pelo menos 3 meses de dor muscular difusa tem que estar presente. O que a gente pode dizer, assim, no geral, que é essa doença? Quando eu te pergunto o que é essa doença, como que a gente pode responder? Falando assim de uma maneira bem simples, muitas vezes quando eu
falo para o paciente que ele pode ter essa doença, pelo nome ele já se assusta, né? Um nome grande, complexo, então já pensa em algo grandioso e grave e sério. Mas, assim, a fibromialgia trata-se de uma síndrome dolorosa, não inflamatória, crônica, muito mais comum em mulheres, então uma incidência mais ou menos de 8 mulheres para um homem. A faixa etária é justamente assim, principalmente na idade mais produtiva da mulher, dos 20 aos 40 anos, 50 anos, a gente consegue diagnosticar, sendo que não é incomum também, não é impossível de acontecer também em crianças, em adolescentes e em idosos também. A gente pode encontrar, é universal a distribuição em várias faixas etárias também. Mas a paciente que tem um provável diagnóstico de fibromialgia, ela já vem relatando que sente dores por todo o corpo, que não consegue dormir, ela não consegue nem caracterizar como é essa dor dela, de tão intensa que ela sente. Tem pacientes que ficam realmente assim, muito limitados em casa, faltam trabalho, então assim, a questão social da fibromialgia também é importante, porque prejudica o trabalho, prejudica as relações sociais, a família frente ao paciente também, porque é um paciente que está toda hora reclamando de dor, está toda hora com indisposição, está toda hora insatisfeito. Então, tudo isso gera um transtorno na família também para aceitar um paciente com fibromialgia. E essa dor é uma dor real que acontece mesmo? Ou é uma dor que a gente pode dizer psicológica, talvez emocional, ou que você acredita que você está sentindo, mas fisicamente ela não existe? Essa pergunta é muito interessante, porque geralmente assim, as pacientes vêm para a gente muito sofridas já, porque passaram por vários médicos, não foi diagnosticado, e como tem um componente emocional também muito importante, eles acabam dizendo, ah não, isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico, como você bem falou. Mas na verdade, a fibromialgia ela não é uma doença da cabeça, ela é uma doença na cabeça. Ou seja, existem fatores neurotransmissores relacionados com o sistema nervoso, simpático, central, que realmente justifica essa patologia. Ela é uma doença orgânica, ela não é uma doença psicológica, ela realmente existe. E existem muitos casos, por exemplo, de pessoas que acreditam, no caso você disse que as mulheres chegam já muito desacreditadas, né, em relação à própria dor. Existem algumas pessoas que acreditam mesmo na doença e que correm atrás desse diagnóstico, mas que na realidade acabam se convencendo de que o diagnóstico que deram relacionado ao emocional, relacionado a alguma coisa separado do físico, é verdade? Com certeza. Às vezes até para convencer, os sintomas são tantos e podem se manifestar de tantas formas, que às vezes até para convencer o paciente que o que ele tem é fibromialgia, que é uma sensação exacerbada da sensação de dor. Ou seja, um estímulo que para mim, para você que não temos a doença, não iria nos causar dor. Num paciente com fibromialgia, não. Ele vai sentir uma sensação exacerbada. Um toque que seria simples para mim, para ele pode ser um gatilho para uma sensação prolongada e exagerada de dor. Ele realmente sente essas dores, por isso que nós temos que ter muito cuidado até com os tratamentos que a gente indica, porque às vezes, ao invés de melhorar, ele pode piorar. É uma doença nova? Não. Ou já existe há bastante tempo e a gente aqui não conversa sobre ela? Exatamente. Ela é uma doença antiga, já há muitos anos ela já foi descrita na literatura, foi ganhando aspectos e foi ganhando nomes diferentes até chegar na atual fibromialgia como conhecemos hoje, com critérios bem definidos, com critérios diagnósticos conhecidos e o mais interessante, né, não existe um exame laboratorial, um exame de sangue que vá dar o diagnóstico de fibromialgia. E no caso, em relação a esse diagnóstico, como que a gente faz, ou como o médico consegue identificar que o problema dessa pessoa é a fibromialgia? Certo. Geralmente, assim, a primeira coisa é a conversa, né? É um paciente, como eu falei, ele é carente de atenção, ele já passou por vários médicos, já está até desacreditado. Então, é um paciente que já entra no consultório com a face de sofrimento, com toda uma situação e uma posição como se estivesse sentindo dor. Já peguei vários pacientes entrando gemendo, cada passo gemendo de dor. E
É necessário que você converse com ele, que seja uma boa relação. Ele precisa confiar no médico para poder aceitar o tratamento e aceitar a doença. Então, é necessário que tenha uma relação médico-paciente muito franca, muito aberta, que tire todas as dúvidas do paciente em relação a isso. Primeira coisa que a gente precisa saber é a história da dor muscular, né? Se ele tem essa dor muscular difusa por mais de 3 meses, se acomete membros superiores, membros inferiores, ou se é só em um segmento, isso também é importante. Tanto anterior quanto posterior, existem alguns pontos que ajudam também no diagnóstico, para que nós tocamos e que exacerba mais a dor. Além disso, ele sempre vai, assim, muito difícil um paciente com fibromialgia que não tenha distúrbio de sono. Geralmente, eles chegam dizendo que dormem muito tarde, que dormem muito mal e que acordam muito cansados. A sensação deles é que eles passaram a noite inteira acordados trabalhando. Então, é o que a gente chama de sono não restaurador, sono não reparador, que é aquele sono que não relaxa, que não descansa. E a doença explica isso também, porque as fases do sono responsáveis por isso também vão estar alteradas. Fora isso, é um paciente ansioso, tem uma personalidade mais perfeccionista e muitas vezes a gente acaba descobrindo algum fator emocional em casa, uma separação, uma morte, uma doença, que possa até ser o gatilho para isso ter acontecido. Muitas vezes a gente consegue diagnosticar alguma coisa que possa ter causado isso, outras vezes não. Mas é importante que se converse sobre isso também. Ele pode sentir outros sintomas assim bem vagos que ele fala para outros médicos e são queixas tão inespecíficas que o médico não consegue associar a uma doença. Por isso que a fibromialgia ela é uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, ela não é um só sintoma. Então, assim, ele vai reclamar que pode sentir a boca seca, o olho seco, sensação de inchaço, parestesias, que são as dormências em mãos e pés. Então, assim, uma dor que corre, um formigamento que vem de baixo para cima, são queixas bem inespecíficas, muita dor de cabeça, dificuldade de concentração, de memorização. Tudo isso são coisas que eles também relatam muito para a gente. Então, a gente vai juntando tudo isso, até na hora de propor um tratamento, a gente precisa saber que queixas dessas, todas, várias e amplas, a gente vai dar mais ênfase na hora de tratar. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta, vamos continuar conversando sobre essa doença. Se você tiver alguma participação pra gente, alguma dúvida, algum questionamento ou até um depoimento, você pode mandar para o nosso número 92, é o código de Manaus 98111-4512 é o número da nossa produção. Não sai daí, a gente volta já.